O Pirula é um dos criadores mais influentes do YouTube brasileiro. Quando ele chegou era tudo mato, então foi ele quem mostrou para o Brasil como se faz divulgação científica, com referência, critério, técnica e tempo, o que justifica a criação da expressão um pirula de duração, para definir os vídeos longos que ele costuma fazer. Longos e aprofundados. O Pirula sempre foi muito mais influente que famoso, poderoso ou rico. E a influência dele para essa plataforma é uma influência muito positiva, disciplinadora, racional. Só que essa influência foi interrompida agora, de uma hora para outra. Ele tem 43 anos e recentemente sofreu um AVC. O paleontólogo, zoólogo e divulgador científico Paulo Miranda Nascimento, conhecido pelo público como Pirula, de 43 anos, sofreu um acidente vascular cerebral na noite do último dia 25, na sua casa, na cidade de São Paulo. Ele está internado na UTI. O Pirula tem o próprio canal, com mais de 1 milhão de inscritos. Mas ele passou por vários projetos ao longo dos anos, até ir parar no podcast Os Três Elementos, que com certeza está sentindo muito a falta dele. Não tem como a gente dizer como está a cognição do nosso amigo, né? Ele está ainda em recuperação, né? Isso ainda vai ser avaliado, a gente tem que ter paciência nesse momento para mais tarde, né, a gente conseguir falar um pouco mais sobre o diagnóstico dele. Eu acho que essa é a palavra mais importante, que a gente tenha paciência. Sabe? É cedo para dizer ainda. Ainda é muito cedo, a gente tem que esperar novos exames, novos resultados. Então é muito cedo. Todo mundo aqui está ansioso, está querendo saber. Tá todo mundo ansioso, tá todo mundo nervoso. E como é que tá a cognição, e o cérebro, e não sei o que lá. Ainda não é o momento. Ainda não é o momento para a gente conseguir passar essa informação. E os companheiros do Pirula no podcast se encarregaram de criar uma estrutura para que a família do Pirula, que depende dele, possa receber solidariedade nesse momento. Preservar a família do Pirula é a nossa grande prioridade no momento, né, Juanito? Sim. Porque, assim, o tratamento do Pirula é o melhor tratamento do mundo, como a gente disse anteriormente. Mas a família do Pirula precisa de suporte nesse momento e é onde nós estamos focando os nossos esforços. Não só nós, mas a família dele também. O Pirula tem primos que também estão ajudando, que também estão contribuindo. Tios, pais. Tem a galera que está ali em volta e a gente está dando suporte para o Pirula nesse momento. Quem quiser ajudar pode acessar o site pirula.com.br. Ali tem instruções bem detalhadas e também um QR Code, tudo bem facinho. Eu sou Arvro e normalmente não sou muito dado a exercícios de persuasão. Mas no textão de hoje eu vou fazer um esforço para te mostrar que ajudar o Pirula também pode ser bom para você. O Pirula merece a sua solidariedade, mas mais do que isso, você também merece ajudar o Pirula. Em outubro de 2006, um rapaz de 19 anos, chamado Paulo Miranda Nascimento, resolveu testar uma nova plataforma que prometia revolucionar a internet. Uma internet que até então era feita basicamente de foto e texto. Essa plataforma estava vindo para emplacar o vídeo. E o nosso jovem Paulo Miranda subiu o primeiro vídeo dele nessa novidade chamada YouTube. E ele escreveu: "Animação que eu fiz faz algum tempo. Agora, com o YouTube, fica tudo mais fácil." E que animação era essa? Essa é a história do homem que cabe em qualquer lugar, do único transmissor da anemia falciforme no mundo, o homem que visualiza melhor no desenho dos outros. É a história do gafanhoto fininho. O primeiro vídeo ainda tinha muito pouco a ver com o que faria do Paulo um dos criadores mais influentes dessa plataforma que estava nascendo. Só que alguns sinais já estavam lá. Ele estava brincando com termos científicos e já dava sinal de que era estudioso. Gafanhoto fininho queria estudar, tentava e não podia escutar. Virou para os amigos e pediu pra parar, e a professora então disse para ele se calar. O que foi que aconteceu? Puto, o gafanhoto ficou puto.
Anos depois, em 2009, aparece um outro vídeo do Paulo. Ali ele mostra o rosto pela primeira vez e se apresenta com o nome que a gente conhece hoje, Pirula. E ele também lança as bases do formato de vídeo que ele iria aprimorar ao longo dos anos seguintes. Olá pessoas, eu estou aqui gravando meu primeiro vídeo na internet apenas para falar um pouquinho sobre a origem das religiões. Bom, não vou entrar muito aqui no conceito arqueológico da coisa, mas a questão é, nós temos boas evidências arqueológicas que mostram um boom de criatividade nos seres humanos a partir de 45 mil anos atrás. O tema do primeiro vídeo era revelador. O Paulo, agora Pirula, se mostrava ali um sujeito objetivo, de um ceticismo muito forte e de uma racionalidade até militante. Primeiro, ele explicava o fenômeno do surgimento das religiões organizadas, por uma perspectiva histórica. E depois ele concluía por que, na visão dele, os seres humanos recorrem à fé. O que importa é o que fez as pessoas acreditarem em alguma coisa é, primeiro, a falta de estabilidade psicológica para saber que tudo que fizeram na vida vai acabar com a morte, a falta de estabilidade psicológica em admitir que as pessoas que se foram, os entes queridos que se foram, não vão mais voltar, e, claro, a falta de estabilidade psicológica em achar que não há ninguém cuidando delas, né, uma questão de carência. Esse vídeo deve ter aberto um debate entre ele e as primeiras pessoas que tiveram a sorte de ver o comecinho dele no YouTube. E nesse debate aí, o Pirula mostrou uma outra característica pela qual ele ficaria conhecido depois: a listagem de referências. Ele escreveu: respondendo às críticas que recebi, excetuando o final do vídeo, que efetivamente é a minha opinião, a parte que eu peço respeito aos religiosos e exijo o mesmo respeito em troca, quase todo o resto do vídeo não é minha opinião. E aí vão algumas bibliografias. E aí vem mesmo uma série de indicações de leitura. Levada às últimas consequências, essa insistência na bibliografia vai dar nisso aqui, ó. O vídeo mais visto do canal dele até hoje, Evolução e Dispersão dos Hominídeos, parte 2. Com 2,5 milhões de visualizações, o que é muito, mas muito mesmo, se você considerar que é a parte 2 de um tema científico, não é fofoca, e que tem mais de 1h30 de visualização. Isso aqui é um fenômeno. O vídeo acumula tanta referência, mas tanta referência, que ele direciona para um documento fora do YouTube, simplesmente porque não cabia na descrição do vídeo. E essa prática de listar as referências é uma imensa contribuição do Pirula para o YouTube. Como ele foi pioneiro a usar essa plataforma para fazer divulgação científica, e como ele sempre foi exemplar nessa prática, o público aprendeu a esperar isso dos divulgadores científicos. Então o Pirula, no seu ceticismo radical, educou a audiência a não aceitar como científica uma comunicação que não venha referenciada. E é porque ele educou o público para a importância das referências que o público passou a cobrar referências de todo mundo que vinha ao YouTube com a pretensão de divulgar ciência. Essa influência positiva do Pirula sobre a plataforma se consolidou em 2017, com o lançamento do Science Vlogs, uma espécie de selo de qualidade atestando que os divulgadores científicos estavam trabalhando com referências e seguindo outros critérios. A revista Galileu fez uma cobertura dessa iniciativa na época. A versão nacional do projeto funciona como um hub para reunir canais de qualidade, com informação bem apurada, embasamento e sem apelar para a pseudociência. Para Pirula, do canal Pirula, a ideia é juntar força para reduzir essa onda anti-ciência na internet, como diz em seu vídeo de apresentação do projeto. Eu nunca tive o privilégio de conhecer o Pirula pessoalmente, de fazer uma trilha ou de sentar num bar com ele. E hoje isso me dá uma razão a mais para torcer pela recuperação dele, ainda que seja uma razão pessoal e egoísta. Porque eu nunca concordei com o Pirula nessa ideia de que a única razão para ter fé é a falta de estabilidade psicológica do ser humano. Mas essa é só uma das ideias dele. E, para além disso, nas conversas que a gente teve sobre isso aqui no YouTube, essas conversas elas sempre foram muito enriquecedoras para mim. Eu acredito em mágica, sabia? Mas nos seguintes termos aqui. Se mágica for
a operação do simbólico para alterar o real, meu amigo, aí qualquer arte é magia, entendeu? Um bom roteiro que faça o cara chorar, se emocionar e no dia seguinte vai viver de um jeito diferente e vai atuar no meio dele de maneira diferente, aquilo ali operou algum tipo de mágica. Uma música que emocione o cara e o leve a tomar uma decisão diferente com a qual ele vai mudar o ambiente imediato dele, aquilo ali para mim também tem um quê de mágico. E quando eu uso essa palavra, que deve te soar tão mal, é porque eu acho que há algo de sagrado nisso, em tocar as pessoas lá dentro, tá ligado? E a boa arte faz isso, cara. Eu acho assim, as pessoas às vezes enxergam o ateu cético como uma pessoa sem sentimentos, ou uma pessoa que... Não é como eu te vejo, não fale assim. Aqui ninguém te vê assim, não. Uma pessoa que não enxerga o belo do mundo. Eu entendo como algo relevante, porque como eu disse, somos humanos, a gente precisa disso para viver. Como você falou, a música toca, a arte toca, né, um bom texto, né, ou uma pintura, ou algo assim. Então, tudo isso eu enxergo como extremamente relevante, e de fato você pode performar mudanças na vida do indivíduo com esse tipo de coisa. Eu conheço gente que, por incrível que pareça, óbvio que era um peteleco que ela precisava, né? Ela estava querendo ter um outro rumo na vida, e às vezes por ouvir uma música ou por conhecer uma banda, ela conseguiu tomar esse rumo novo que fez dela uma pessoa muito feliz. E ela estava muito perdida antes ou infeliz. Já conheci mais de um caso desses. Como eu falei, obviamente a pessoa estava propensa a isso, né? Não foi só a música que fez aquilo, mas a música foi a gota d'água, né? Que fez ela mudar. Eu acho isso daí uma coisa muito legal. Eu não consigo enxergar nada de negativo nisso, a menos, claro, que a pessoa vá cair numa seita bizarra ou alguma coisa que faça malefício. Mas aí eu acho que entra nisso que você falou. O problema é que alguns misticismos, né, eles geralmente, e bom, no meu caso todos, né, mas alguns misticismos, eles acabam sendo prejudiciais em algum momento. Eu gosto de comparar a espiritualidade a uma cueca. Ela tem sua razão de ser, gera conforto, às vezes até protege a gente, mas é uma coisa íntima, não precisa ser exposta o tempo todo. E trocar ideia com o Pirula, para mim, é muito mais agradável que trocar ideia com gente que diz que tem muita fé e que, por dizer que tem muita fé, se sente na necessidade de esfregar a cueca da espiritualidade na minha cara o tempo todo. Sabe como? Nesse momento, a única fé que eu me sinto na obrigação de propagar, de divulgar, de propagandear, é a fé que um ser humano deve ter no outro. Porque quando um cara como Pirula, aos seus 43 anos, com um trabalho desses, tem um AVC, a gente se sente diante de um daqueles momentos que mostram pra gente que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E acontecem mesmo. E quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, a gente tem sempre duas opções. A gente pode perder a fé em tudo e se revoltar contra um universo que, diante da nossa lógica humana, parece sem sentido e injusto. Essa é definitivamente uma opção. Mas tem uma alternativa. A outra opção é usar a adversidade para mostrar para esse universo que está no ser humano e naquilo que há de mais divino dentro dele, o poder de ordenar esse caos e dar sentido à própria existência. É justamente porque coisas ruins acontecem com pessoas boas que a gente precisa estar determinado a ser cada vez melhor um para o outro. Se você em algum momento foi tocado pelo trabalho do Pirula, qualquer contribuição vai fazer bem para ele, claro, mas também para as pessoas próximas a ele, que dependem dele, vai fazer bem para a internet brasileira e, acredite em mim, vai fazer bem para você também. O site para contribuir é o que eu mencionei no início, esse que você está vendo aí, pirula.com.br. Como sempre, você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Quero encerrar mostrando esse QR Code aqui, ó, que eu copiei lá do site, pirula.com.br. Aí você pode escanear facinho e fazer o seu Pix, que, de acordo com o site, vai cair pro
Marcos Siqueira, que é parente do Pirula. Tem também o e-mail pirula1408@gmail.com. E fazendo isso você também contribui com aquela conversa que eu tive com o Pirula cerca de 1 ano atrás. Eu disse para ele que quando um ser humano toca o coração do outro, algum tipo de mágica acontece, uma vez que sentimentos, meros sentimentos, acabam embasando atitudes que transformam o mundo material, esse no qual a gente vive. E isso aqui nada mais é que uma oportunidade de fazer a mágica acontecer. Bora lá fazer magia então. Valeu!